Oi, gente! Quanto tempo, né? Porque hoje é dia 12 de agosto e a última vez que eu apareci aqui, que eu me lembro, foi dia 19 de julho, né? E aí o vídeo eu postei no final de julho e eu tô compartilhando, né, como tem sido a arrumação do caos que tá minha vida. E que eu posso dizer praticamente um mês depois do último vídeo é que as coisas ainda não estão em ordem. E eu acredito que ainda vai demorar um tempinho para as coisas entrarem em ordem. E parece que depois que eu gravei aquele vídeo, o caos só aumentou. Na verdade, eu acho que não o caos aumentou, né? Mas acho que o desgaste, né? Porque já tô lidando com coisas há um tempo. Como eu já falei, mostrei aqui no vídeo, eu tô de mudança, eu ainda estou me mudando, ainda não fiz a mudança, né? Enquanto eu gravo esse vídeo aqui agora, no dia de hoje, né? Que a gente definiu a casa e começou a ver toda a movimentação de contrato. Então, provavelmente daqui uma semana ainda que eu vá me mudar, uma semana e meia. E aí tem toda aquela questão de fato fazer a mudança para depois organizar a mudança. Então, eu acho que não é nem que o caos piorou, mas é mais o cansaço por já estar lidando com isso há um bom tempo, né? O desgaste emocional, enfim, de querer que as coisas estejam em ordem, né? Porque também já estou lidando com isso já tem um bom tempinho, né? Então eu vim aqui dizer que as coisas ainda não estão em ordem. E como eu tenho compartilhado, né? A ideia que é compartilhar, né? Eu falo que esses vídeos eu vou descobrindo a resposta enquanto eu gravo, né? Eu ainda não tenho a resposta. E da última vez, né? O que eu falei pra vocês foi em relação a organizar o nosso coração, né? O quanto é importante organizarmos o nosso coração numa temporada dessa, né? Onde tudo está um caos, porque é um lugar muito importante, né? Como eu falei sobre cansaço, estou cansada, né? Pelo desgaste, eu quero logo que as coisas entrem em ordem, mas graças ao Senhor e também a hábitos que eu tenho cultivado de ter momentos de descanso, de ser intencional, eu acredito que está sendo muito melhor do que se eu não estivesse fazendo, sabe? Então, ali no meu final de semana, eu tenho sido intencional em descansar, eu tenho sido intencional em fazer coisas, tanto que eu participei no sábado de um clube de corrida, né, lá com a minha igreja. Não filmei porque, né, enfim, os últimos tempos eu tenho esquecido de gravar, até porque também não tenho feito nada de novo, tenho vivido a minha rotina de sempre. Já tem um vídeo aqui do canal da minha rotina, e claro que tem algumas coisas ali que são um pouco diferentes, mas tenho buscado viver a minha rotina de sempre e por isso não tenho gravado muito, porque nesses últimos finais de semana, nesses últimos dias eu não tenho feito muita coisa. Eu tenho gravado, né? Eu gravei um pouco, né, ali em casa, enfim, um pouco dessa rotina no final de semana e também organizando viagem, que em breve eu vou para São Paulo. E eu vim aqui justamente para finalizar esse vídeo, porque como a minha mudança vai ser só depois da minha viagem, eu vou fazer um vlog da viagem, né? Então eu queria finalizar essa parte aqui e começar um outro vídeo já depois de ter mudado, né? Mas o que eu queria era dar um update aqui. E como eu tava dizendo, né, que no último vídeo eu falei sobre a gente priorizar e arrumar o coração e ter esse momento de descanso, porque eles fazem toda a diferença, né? E era isso que eu tava falando, ter esses momentos assim, apesar de as coisas ainda não estarem em ordem, é muito importante que a gente descanse. E a segunda coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, que eu tenho visto que é muito fundamental, é sobre ser paciente, né? Então, desde o início desse processo todo, né, eu tenho aprendido que eu preciso ser paciente. Eu tenho feito terapia, né, e eu comecei a fazer terapia porque eu tava me sentindo muito ansiosa, com muitos pensamentos ansiosos, enfim, tudo, lidando com tudo, né, eu tava muito ansiosa, muito desesperada, muito angustiada. E aí eu comecei a tratar isso em relação à ansiedade e percebi que eu preciso ser paciente, né? Eu percebi que as coisas elas não vão acontecer do meu tempo, nem do meu jeito, que vão ter frustrações. Então, tem coisas que são coisas que a gente sabe, né? Que a vida vai exigir isso da gente, mas a gente tem dificuldade de assimilar e colocar isso em prática, né? Então, acho que a segunda coisa que eu aprendi nesses últimos tempos e o que fazer quando a sua vida tá um caos é ser paciente. Seja paciente, sabe? Porque as coisas não vão se resolver de um dia pro outro, né? Você não vai mudar coisas de um dia pro outro, de uma hora pra outra. Tem coisas que levam tempo e quando a gente entende isso, fica muito mais leve. Então, quando eu entendi que minha mudança não ia acontecer de um dia pro outro, de que existiria um processo, então eu pensei, até conversei muito com a minha terapeuta, o que eu posso fazer para desfrutar do processo com leveza, mas fazendo o que eu preciso fazer para me mudar. Então
Eu aproveitei o meu bairro, né, que eu gosto muito das coisas que eu gosto de fazer no meu bairro, né, tanto que eu gravei isso pra vocês, né, eu indo correr, enfim, então, indo numa padaria que eu gosto, então pude aproveitar isso, enfim, aproveitei momentos na minha casa que eu moro ainda, então, realmente desfrutando desses momentos sem ansiedade, sem pressa, entendendo que um dia a mudança já vai chegar e logo ela já tá chegando, né, então, isso de ser paciente foi muito importante. E eu acho que eu já podia acrescentar uma terceira dica que tem me ajudado muito nesse tempo, é fazer listas. Eu sou uma pessoa que amo fazer listas e isso, nossa, ajuda muito a clarear minha mente, né? Então acho que você pode, já indo para uma parte mais prática, né? Porque eu falei primeiro organizar o coração e ser paciente, mas agora de uma forma mais prática, faça listas, sabe? Tipo assim, começa a enumerar as coisas que você precisa fazer, né? Eu tô usando vários aplicativos para isso, né? Eu tô usando o Notion, o Trello, Notas, do Google Docs, cada um tem uma lista diferente, né? Mas no Trello eu gosto de usar porque você consegue colocar para fazer em andamento e concluído, né? E aí eu elenquei tudo que eu tinha que fazer, das coisas mais bobas, como apagar fotos do meu celular, né? Tipo, de WhatsApp, que as pessoas mandam, essas coisas em que a gente vai acumulando e às vezes não percebe, como ir ao médico, sabe? Então, de coisas bobas assim, apagar fotos, como coisas importantes, como ir ao médico, renovar a habilitação, coisas do tipo. Então, eu elenquei tudo que eu precisava fazer, porque isso também é organizar a nossa vida, né? Porque a gente vai vendo e vai acumulando as coisas. Então isso é organizar a nossa vida. E aí eu elenquei do mais simples ao mais difícil, do que eu posso fazer hoje para o que vai levar um pouco mais de tempo, né? E aí eu comecei a fazer, aí algumas coisas eu já dei como concluída, algumas outras entraram em andamento, que levam mais tempo. E isso me deu uma sensação tão boa, porque eu senti que eu não tô parada, eu senti que as coisas estão acontecendo e que no tempo certo elas vão se finalizar, né? Então, é isso, eu acho que eu poderia dizer para esse vídeo de agora, para encerrar esse vídeo, né, já trazendo do vídeo passado. Organize seu coração, sabe? Cuide do seu coração, fortaleça o seu coração com fé, com ânimo também, né? Procure ajuda se você precisar, se você está precisando, né, de terapia. E tenha momentos de descanso, seja intencional em momentos de descanso. Seja paciente, entendendo que as coisas são um processo, que as coisas levam tempo, que elas não vão acontecer de uma hora para outra, e aí viver um dia de cada vez. O que você pode fazer hoje para contribuir com o amanhã, né? Isso é algo que minha terapeuta vive falando. O que eu posso fazer hoje para facilitar o amanhã, para cooperar com o amanhã, sabendo que eu não posso fazer a totalidade disso, porque eu só posso fazer dia após dia. Então faça isso. O que eu posso fazer hoje para cooperar com aquilo, né? E faça listas, e aí você organiza, né? O que eu posso começar hoje, o que não dá pra ser hoje, né? Eu gosto de botar a lista em prioridade, porque isso vai clarear minha mente. Eu vou ticando o que eu já fiz, porque às vezes também não mensurar faz parecer que a gente não tá fazendo nada, parece que a gente tá parado. Mas quando a gente coloca lá tudo que a gente já fez e o que falta fazer, a gente percebe que às vezes a gente já fez mais do que falta. Então, enfim, é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora eu vou ter terapia, estava ansiando por esse momento. Mas eu também queria vir finalizar esse vídeo porque, como eu disse, estou organizando uma viagem para São Paulo. Vou gravar um vlog e eu vou compartilhar com vocês. Provavelmente esse vídeo aqui vai sair quando eu estiver viajando. E aí, depois da viagem, eu continuo compartilhando sobre esse caos em ordem, né? Porque ainda quero compartilhar sobre a arrumação do meu quarto, enfim, sobre a mudança. Mas eu queria atualizar vocês antes da viagem, né? E como que tá as coisas por aqui. E se acontecer alguma coisa legal nesse tempo, eu adiciono aqui nesse vídeo. Mas caso não, já vou me despedir de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que eu tenha edificado vocês compartilhando isso aqui como meu diário. Eu tô muito animada de estar compartilhando isso com vocês. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau!